Não há como não começar essa manifestação sem lembrar da terceira detenção do ex-governador do Estado, dessa vez no âmbito da Operação Quadro Negro. Nós desejamos que seja feita justiça para a população paranaense e também, evidentemente, para os envolvidos, para que esse tipo de questão não volte a rondar o nosso Estado. Na sessão da Comissão de Constituição e Justiça de amanhã, e aí já estou no segundo assunto, essa Assembleia vai analisar, dar início à análise do projeto de emenda à Constituição que extingue a chamada aposentadoria para ex-governadores do Estado e seus dependentes. Com muito prazer, eu sou o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e já adiantei que, além do voto favorável à Constituição, à admissibilidade da proposição, devo apresentar uma emenda para que o corte do benefício alcance, inclusive, os atuais beneficiários do benefício, os atuais beneficiários do pagamento. Um pagamento que é chamado de subsídio pela Constituição, mas não remunera nenhum ocupante atual de cargo público, justamente por isso é indevido. Um pagamento que contraria o princípio republicano e contraria uma série de outros princípios constitucionais previstos em nossa Carta Magna. E justamente por isso que já levou à derrubada em diversos outros estados da nação de seu pagamento pelo Supremo Tribunal Federal. E é importante mencionar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal pode, mesmo amanhã, numa sessão plenária, derrubar esse benefício no Paraná, antes mesmo que a Assembleia comece a analisá-lo. Também é digno de destaque que o Supremo Tribunal Federal já entende e tem entendimento consolidado a respeito que não há direito adquirido a esse benefício. E mesmo aqueles que já o recebem devem deixá-lo de receber a partir do momento em que a decisão é tomada. Um terceiro assunto que eu gostaria de tratar com os senhores, também não poderia deixar de passar batido nessa sessão, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, de, por 6 votos a 5, declarar, ou melhor, considerar competente a Justiça Eleitoral para julgar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, quando forem conexos a crimes eleitorais como Caixa 2. Divergências doutrinárias à parte, é preciso falar as coisas de forma muito clara. Se trata, evidentemente, de um ataque à Operação Lava Jato e a seus procuradores. É preciso falar isso de forma muito clara, porque, como diz um polêmico filósofo brasileiro, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Com essa decisão, é muito provável que processos sejam remetidos à Justiça Eleitoral e, com isso, provas e decisões tomadas no âmbito da Operação Lava Jato sejam anuladas, o que deve levar à anulação de condenações e à maior impunidade no Estado brasileiro. Por muito tempo no país, nós nos acostumamos que só ia para a cadeia a população pobre, especialmente a população negra. E a Operação Lava Jato inverteu a lógica disso no país. Em determinado momento, boa parte do PIB brasileiro estava preso por conta do trabalho da Operação Lava Jato. Cometer crime do colarinho branco no Brasil era sinônimo de impunidade. E com a Lava Jato, isso, felizmente, acabou. Foram 130 pessoas condenadas de múltiplas matizes ideológicas e políticas e recuperados mais de 13 bilhões de reais. Quem é a favor da decisão tomada por um voto pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada costuma pintá-la como, ou melhor, costuma pintar quem defende a Operação Lava Jato, quem é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, como alguém que ataca a Justiça Eleitoral. E não tem nada a ver com isso. Nós sabemos como a Justiça Eleitoral é boa no que faz. A Justiça Eleitoral é boa na sua especialidade, que é o julgamento da matéria eleitoral, é célere, é eficiente.
Mas o combate à corrupção faz melhor, sim, a justiça comum. Fazem melhor os promotores e procuradores que têm especialidade e só trabalham com isso. E todo mundo ligado ao poder público sabe que a corrupção envolve uma ciranda no Brasil. Todo mundo sabe qual é essa ciranda. Corrupção, campanhas eleitorais milionárias, sucesso eleitoral, corrupção, campanhas eleitorais milionárias, sucesso eleitoral, corrupção, campanhas eleitorais milionárias e sucesso eleitoral. A corrupção no poder público está umbilicalmente ligada ao caixa 2 de campanha e à fraude às eleições. Não é possível, em quase a totalidade dos casos, separar isso. E essa decisão parece que forçadamente separa. Agora, o mais grave é o ataque pessoal aos procuradores da Lava Jato. Na semana passada, durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, nós vimos ministros do Supremo utilizando-se de palavras de baixo calão, palavras grosseiras, xingamentos a procuradores da República. Utilizaram realmente o mau momento da Operação Lava Jato, que foi um desacerto, e é preciso reconhecer, naquele acordo firmado para utilizar uma multa dada à Petrobras dos Estados Unidos. Foi precipitado o acordo firmado aqui na Justiça Federal do Paraná, mas utilizaram esse desacerto que em nada tira o brilho da operação para atacar selvagemente, covardemente, os procuradores da Lava Jato. E isso diz mais até do Supremo Tribunal Federal do que dos procuradores da Lava Jato. Como é que é possível funcionar um tribunal com 11 ministros, em que todos eles têm a capacidade de dar liminar em todo e qualquer processo, em que a competência do tribunal inclui praticamente toda e qualquer questão, até uma briga de vizinhos se envolver questão constitucional pode chegar no Supremo Tribunal Federal? Como é que um tribunal desse, que deveria pacificar o país, pode tentar fazer o contrário? Como bem disse o deputado federal Paulo Martins, o Supremo Tribunal Federal, que devia ser a instituição a dar a última palavra sobre a Constituição no Brasil e pacificar os conflitos, acaba sendo o gerador do caos no país. Não existe nenhum tribunal com essas características no mundo. Processos de pedido de vistas intermináveis, em que o quórum já está formado e o ministro pede vista, vai devolver 5, 6 anos depois, sentando em cima do processo, como aconteceu com o famigerado auxílio moradia. Decisões absurdas, claramente definidas para serem tomadas em determinado momento, como foi a decisão do ministro Marco Aurélio, no início do recesso judicial no ano passado, para soltar o ex-presidente Lula. Decisões personalistas num tribunal que deveria julgar de forma coletiva. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal é completamente diferente. É um tribunal marcado pela moderação. É um tribunal que julga poucos casos e por isso faz com bastante qualidade. Um tribunal que, salvo o melhor juízo, não tem poder de ficar dando um liminar e decidindo o futuro do país em qualquer momento, de ficar se intrometendo nos demais poderes, como faz o Supremo Tribunal Federal. É preciso mudar a estrutura do Supremo Tribunal Federal, é preciso falar a verdade, gente. Não dá mais para ter um Supremo Tribunal Federal como temos. O criador do caos ao invés da estabilidade. E nós esperamos que essa reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, essa reação brusca, não seja uma relação à CPI tão esperada e tão merecida, CPI da Lava Toga, cujas assinaturas necessárias foram entregues hoje, no começo da tarde, no Supremo Tribunal Federal pelo senador Alessandro Vieira. Eram necessárias 27, conseguiu 29 e entregou logo no Senado, porque há muitos senadores que podem, sob pressão, retirar as suas assinaturas. E é preciso, sim, passar essa questão a limpo no Brasil. Essa é a República de Curitiba, esse é o Estado do Paraná, e nós não devemos aceitar calados ataques injustos a quem tanto tem honrado o nosso Estado. Nós exigimos respeito. Falaram tanto do procurador Joe Castor, e eu já falei sobre o Joe Castor aqui, eu nunca troquei uma palavra com ele, mas eu acompanho o trabalho dele há anos, combatendo a corrupção no pedágio.
muitas vezes sozinho, e muitas vezes conseguindo fazer trabalhos importantes que são simplesmente suspensos por uma decisão de um presidente de qualquer tribunal. Nós vamos inaugurar uma estátua para o Diogo Castor, numa rodovia do Paraná, e vamos chamar algum ministro do Supremo Tribunal Federal para inaugurá-la junto com a gente. Porque esse sim fez pelo nosso Estado, ao contrário de quem o ataca covardemente. Falo no Deltan Dallagnol, um homem que já se inscreveu o seu nome no combate à impunidade do Brasil. Nós também vamos fazer uma homenagem ao Deltan e vamos trazer algum ministro do Supremo Tribunal Federal para participar, se é que não vai estar viajando pelo mundo, dando palestra, ou em algum resort do Brasil, ganhando honorários altíssimos para fazer palestra para juízes, advogados ou classe empresarial. Chega disso. Entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e os procuradores da Lava Jato, é muito fácil saber de que lado a população está. Muito obrigado. Ainda no